Eu sou arquiteta urbanista, me reivindico como ativista das lutas urbanas, estou secretária de Ambiente e Clima da cidade do Rio de Janeiro, estou também no meu primeiro mandato como vereadora aqui da cidade, licenciada para assumir a tarefa da secretaria. Eu sou uma mulher negra retinta, periférica, de origem favelada. Eu gostaria de começar te perguntando como é que a agenda socioambiental e de justiça climática chegou à sua vida profissional? Eu, desde muito jovem, comecei a entender que a discussão da sustentabilidade só alcançava determinados territórios, determinadas faixas de renda. Era muito difícil implementar um projeto sustentável, projetos de urbanização de favela, por exemplo. Eles eram muito mais caros e inacessíveis justamente para aqueles territórios que mais precisavam. Eu sou de uma favela aqui da zona oeste do Rio de Janeiro, da periferia do Rio, distante do centro da cidade, e que desde a sua origem, sempre construiu uma luta e uma discussão sobre o debate da água. Isso me impulsionou muito a me tornar uma urbanista, uma arquiteta urbanista. E veja, 30 anos se passaram e até hoje a água ainda é um tema muito forte na favela da onde eu vim. Durante seu mestrado em urbanismo na UFRJ, você estudou áreas subutilizadas da cidade do Rio de Janeiro e a ocupação desigual do seu território. Eu queria saber quais foram os principais achados da sua pesquisa e como você vem utilizando esses achados como insumos da sua atual vida profissional. Durante todo o processo de industrialização do século XX, principalmente dos anos 20 até os anos 60, a gente viveu um período pulsante dos pátios industriais, das vilas industriais, as habitações pensadas diretamente se relacionando com os postos de trabalho. Esta forma de pensar a cidade, atrelada aos setores produtivos e atrelada ao trabalhismo, ao trabalho, ao posto de trabalho, foi sendo substituído cada vez mais por um processo especulativo que diz o seguinte: vai morar onde você puder e conseguir, e você vai ser cada vez mais expulso para as franjas, periferias e encostas dos morros, que é onde eu não consigo te dar segurança de vida e nem qualidade de vida. O que são essas franjas cinzas? As áreas que a gente não quer morar. Encostas dos morros, as linhas férreas, os baixios, as grandes baixadas, e acho que a Baixada Fluminense é o extrato maior disso, são áreas mais baixas, suscetíveis a alagamentos, que foram colocadas para aqueles que não podem pagar pelas áreas infraestruturadas da cidade. E qual é o modelo de cidade que você defende para tempos de emergência climática? Existe uma crise climática global que impacta a todos e todas, inclusive os não negros. Mas é muito importante que a gente faça uma agenda de reparação àqueles que foram historicamente impactados e que, vamos combinar, se este setor for resolvido, nós estaremos resolvendo automaticamente todos os outros setores da sociedade, na minha opinião. Nós percebemos recentemente as chuvas do litoral norte de São Paulo, as chuvas que aconteceram aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos dezenas de mortes advindas da crise climática, e isso está posto, isso está claro. Como é que a gente se prepara para isso? Não tem plano B nesse processo. Nós precisamos de recurso para enfrentar, e, claro, recurso atrelado ao planejamento. Existe um modelo posto nacionalmente, que é o Plano das Mudanças Climáticas. É muito importante que se diga que ele precisa ser revisto pela ministra Marina Silva, mas o mais importante que ela tem feito é estimular a discussão da crise, admitir que a crise está posta e reivindicar que os países do Norte, estou achando ótimo a discussão sobre o Fundo da Amazônia e a discussão internacional que tem sido feita, cobrando os nossos pactos multilaterais. Tainá, como você já mencionou aqui, a região metropolitana do Rio de Janeiro está entre as mais vulneráveis no Brasil aos impactos das mudanças climáticas. Eu gostaria de ouvir de você quais são as suas prioridades como a nova secretária de Meio Ambiente e Clima da cidade do Rio de Janeiro. Hoje, eu diria que é a gente construir uma agenda de reparação
e enfrentamento à crise climática. Nosso ciclo de chuvas, nosso regime de chuvas se alterou, isso é uma realidade, e isso vem impactando muito os territórios de favelas, de periferia, e aqueles que são os mais vulnerabilizados. Uma outra agenda, que na verdade se casa com duas, na verdade, que é o controle dos gases de efeito estufa, a partir de duas grandes chaves. Como é que a gente dá robustez à nossa agenda de reflorestamento? O Rio de Janeiro vem perdendo cerca de um estádio por mês na Zona Oeste Profunda, nas áreas periféricas, muito por conta da atuação dos territórios de milícia. Numa outra chave, como é que a gente faz uma transição verde, uma transição energética na cidade do Rio de Janeiro? Como é que a gente consegue controlar os gases de efeito estufa? Como é que a gente multa, retira a licença das indústrias, dos setores industriais da cidade, que são os mais poluentes? E como é que a gente consegue apresentar uma agenda positiva nesse controle dos gases? E aí a gente entra com toda uma agenda de educação ambiental e climática para conseguir construir este ecossistema junto à população. O Rio de Janeiro é recordista de emissão de GE, de gases de efeito estufa, no setor de resíduos sólidos. Nós somos os campeões do Brasil. A gente ganha de cidades como São Paulo, de cidades como Cubatão. Isso é de uma negligência profunda e isso está atrelado diretamente ao racismo ambiental, nosso número de favelas e a pouca gerência que a gente tem em relação aos lixões clandestinos dessas favelas, e a gente quer lançar um programa específico de resíduos sólidos para as favelas do Rio de Janeiro. A gente vem consolidando um programa que a gente vem titulando de Cada Favela uma Floresta, e inserindo reutilização de água de chuva, reflorestamento, utilização de energia solar e, claro, obras de saneamento, para a gente conseguir estimular, a partir da favela, a utilização de agendas verdes ao longo de toda a cidade. O que nós identificamos? O lixo, ele origina basicamente 70% das ocorrências de alagamentos e enchentes na cidade do Rio de Janeiro hoje. Tainá, você não acha que termos como justiça climática e racismo ambiental podem soar um pouco abstratos para a população? E ainda sobre isso, gostaria de ouvir como é que foi a sua experiência durante as eleições, de tentar aproximar, traduzir esses assuntos para os eleitores. Olha, eu uso muito nos meus textos, eu uso muito nos meus artigos, nas minhas revistas Coalizar, mas, no popular, a gente fala de desigualdade e pobreza. É o que as pessoas entendem. As pessoas só entendem a vulnerabilidade quando a gente consegue explicitar como isso impacta na vida delas. E eu tenho falado muito sobre democracia ambiental e sobre democracia climática. É claro que os milionários do litoral norte foram impactados, as suas mansões sofreram os abalos da inundação, sofreram os abalos da enxurrada. Mas as mansões têm seguro e os milionários tiveram dinheiro para pegar helicópteros que cobraram 30 mil, 40 mil reais de deslocamento. Os mais pobres não têm plano B. O Carioca, o Fluminense e todas as cidades com muitas injustiças colocadas banalizam essas injustiças. E é muito importante, claro, o atendimento aos territórios, o investimento público a esses territórios, mas é mais importante ainda a educação ambiental, que diga o seguinte: é preciso construir consciência de reparação e de equidade ambiental, de equidade climática. Tainá, e para fechar nossa entrevista, eu gostaria de ouvir de você como promover uma cultura de prevenção junto a moradores que vivem hoje em áreas de risco no Brasil. O chão da realidade, por vezes, está no dia a dia dos moradores. Então, os nossos educadores ambientais, e a gente acabou de formar uma grande turma de líderes climáticos aqui, a primeira turma de líderes climáticos populares da cidade do Rio de Janeiro, nós queremos dar robustez a esse programa e criar uma rede local de lideranças climáticas, de lideranças ambientais que vão fazer o processo de educação ambiental. O Rio de Janeiro é uma das cidades recordistas em hortas em favelas. E muitas hortas vão se deteriorando, vão sendo abandonadas pela ausência de pertencimento dos territórios sobre essa horta.
E aí a horta consegue alcançar um número muito reduzido de moradores e acaba sendo negligenciada pela maioria. Isso acontece com as nossas áreas de reflorestamento, isso acontece com as nossas áreas de limpeza de rio. É muito importante que a gente não enxugue gelo, que a gente consiga construir consciência no dia a dia do chão que as pessoas pisam. E construir essa nova ambiência, que digo o seguinte: eu construo o meu ambiente que eu vivo, eu construo o meu ambiente que eu piso, e eu faço parte desse ecossistema, desse bioma como um todo. Isso é o mais importante.